Vamos lá para ser o mais objetivo possível, né? E aí, pessoal, bom dia mais uma vez. Vamos lá, né? A gente tinha combinado o nosso encontrozinho começar agora às 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã. E em 20 minutos a gente conclui. O mais rápido possível, tá certo? O mais rápido possível. Vamos lá, né? Eu vou trazer para vocês aqui bem rapidinho o formato, tá certo? Que é para estar sendo trabalhado lá. O que a gente achou interessante foi que tanto o Pietro, o Alex e o Douglas, eles apresentaram num formato. Na verdade, o que vocês apresentaram foi um formato. Vocês sabem dizer qual é o formato que vocês apresentaram? E aí, podem ficar à vontade para a gente concluir o mais rápido possível. Não sei. Pronto. Perfeito. Valeu, Alex, pela participação. Na verdade, antes dessa pergunta, qual foi o formato? Vocês sabem quais são os formatos? Quais são os formatos de escrita de texto na Tem estrutura? projeto, artigo e eu acho que tem mais um, só que eu não lembro. Perfeito, Alex. É o projeto, o artigo e o relatório final. Exatamente, são esses três para a gente concluir. Como o Alex bem disse, na verdade são três formatos, certo? Três formatos. É o artigo, como ele bem falou, né? O projeto e o relatório final. Então só tem esses três formatos. E na sequência, na verdade, um está amarrado ao outro. O que seria o projeto? O projeto é a petição que você faz, entende? Você chega na universidade, você chega num centro de pesquisa, numa instituição, num instituto de pesquisa, você chega para um professor e aí você tem que apresentar a ele qual é a sua proposta de trabalho. Aí você diz, tá, proposta de quê, professor? De trabalho. Você sendo um pesquisador, você quer trabalhar, quer desenvolver a sua pesquisa. Como a gente está falando aqui com o Douglas, sobre o artigo lá do psicólogo, né, sobre o livre-arbítrio. Então ele é um pesquisador. Então ele chegou ali para aquela universidade e apresentou a proposta dele, a ideia. Olha, eu sou fulano, trabalho nessa linha, nessa área, e a minha ideia é trabalhar essas questões. E vai e apresenta ali os problemas. Então, só para a gente concluir. Então, vocês entenderam o que seria o projeto? O projeto é uma petição. Você vai ali numa instituição, um exemplo aqui na nossa cidade, sei lá, você vai na Energisa, você é um engenheiro elétrico, você vai na Energisa e quer apresentar a eles uma proposta de pesquisa. Olha, eu sou engenheiro elétrico, quero trabalhar essas questões na empresa de vocês, na Energisa. E aí você tem que apresentar ali o que você quer trabalhar. Ah, eu quero trabalhar isso dessa forma, com essa perspectiva, com esse propósito, com esse objetivo. Vou trabalhar dessa forma, com esses métodos. E com as vistas, com a proposta de chegar nisso e nisso e nesse resultado. Ponto. E aí? Pergunta. Em 1 minuto, 2 minutos eu expliquei o que é um projeto. Entenderam o que é projeto? O Alex e a Yasmin que tá. Sim. Ou seja, o que seria um projeto? Yasmin ou Alex, fiquem à vontade. Como a gente disse, é uma petição, certo? O Alex ia dizer, diga lá, Alex. Uma petição que a gente mostra o que a gente quer fazer, qual que é o nosso objetivo com o projeto e essas coisas. Uma Exatamente, petição. Alex. Exatamente, perfeito, fantástico. Um projeto nada mais é que isso, simples assim. Então, estou falando para vocês a ideia, o que é cada um desses textos, certo? A ideia. E aí, depois da ideia, você já vai saber como escrever. Então, trabalhamos primeiro a questão do projeto. Tá, professor? Já sei mais ou menos o projeto. É uma petição,
vou ali apresentar uma proposta, vou ali apresentar uma ideia a ser desenvolvida. Aí a pergunta: quando você vai discorrer ali o texto em si, né? As suas palavras nesse texto, como esse texto deve ser escrito? A pergunta é: em que tempo? Qual o tempo verbal ele deve ser escrito? Futuro? Futuro. Perfeito, Alex. Por que no futuro? É porque é uma petição para algo que vai acontecer depois. Exatamente, Alex. Perfeito. Então você está chegando para alguém, tipo, sei lá, eu dei o exemplo de um pesquisador, engenheiro elétrico, que está indo apresentar uma proposta para a empresa Energisa. Vou apresentar agora uma questão de, sei lá, de um administrador de empresas, trabalha no comércio. Então ele chega para um comerciante e ele quer vender um produto. Então ele tem um produto enquanto administrador de empresas e quer vender para empresários. Então, como o Alex bem disse, primeiro, o empresário ele não sabe qual é o produto. Segundo, ele não sabe do que se trata. Qual é a finalidade? Qual é a proposta? Então, no momento em que o que pede ali, o que apresenta a proposta, ele se coloca nessa condição de apresentar a sua ideia, como o Alex bem disse, todo o texto dele vai ter que ser escrito no futuro. Nossa proposta será o de desenvolver um equipamento, um produto. Nós temos como finalidade desenvolver, então, tudo no futuro. Ao final da pesquisa, realizaremos um estudo estatístico para consultar o público e saber quais foram os melhores resultados. Então, sempre vai ser no futuro, entende? Então, primeira coisa, vocês têm que entender o que se trata o documento, no caso, o texto aí, né? O texto acadêmico. Falei mais ou menos para vocês o que se trata um projeto. É exatamente uma proposta. É entender o termo aí, a palavra projeto, é uma petição de uma proposta, de uma ideia a ser realizada, a ser implantada no futuro. Então, entendido isso, aí a gente foi discorrer um pouquinho mais. Então, qual deve ser o tempo verbal, como esse texto deve ser escrito? E o Alex bem disse que seria no futuro. Perfeito. Dito isso, essas duas etapas, o que é e como escrever o tempo verbal, aí a gente vem agora à estrutura. Como é que eu vou discorrer sobre o papel toda essa ideia? Então eu tenho que ter ali bem claro quais são os meus objetivos, qual é a finalidade, qual é a proposta, qual vai ser o método a ser implantado. Pronto, já vou fazer uma pergunta. Eu posso, nesse trabalho, enquanto um projeto de pesquisa, apresentar resultados? Sim ou não? Não. Perfeito, perfeito. O Alex entendeu perfeitamente. Eu não posso apresentar resultados. Como assim? Você ainda nem começou o seu trabalho. Você ainda nem começou a sua pesquisa. Na verdade, ainda ela está no âmbito de uma proposta, é uma ideia. Você ainda está rascunhando, é um plano que você está elaborando para submeter como petição e aguardar ser avaliado, se vai ser aprovado ou não. Em sendo aprovado, como é que ele vai ser colocado em prática, quando é que vai começar. Então você não tem resultado nenhum para apresentar. Como assim você pode apresentar resultados? Mas agora eu vou e coloco uma dúvida em vocês, contraditória. Disseram que não tem como apresentar resultados, mas eu digo agora que tem, mas na verdade não seria um resultado, entre aspas, propriamente dito. Seria um resultado como? Como é que eu posso propor, em forma de uma proposta, resultados? Seriam resultados o quê? E aí? Seria uma teoria teórica? Perfeito, Probabilidade? perfeito, Alex. Ou seja, eu posso teorizar ao que eu espero
Não, eu tenho uma ideia, assim, é óbvio que tudo está no âmbito da imaginação, da teoria, teorético, né? Eu estou imaginando, eu acho que seja assim, eu acho que vai ser assim. Então, nesse nível de ainda ser tudo teoria, esse tópico de resultados não seriam resultados propriamente dito, seriam resultados esperados. Entende por que seriam resultados esperados? Pergunta: por que seriam resultados esperados? Porque não tem como ter certeza do que vai acontecer. Perfeito, perfeito. É simples assim. Não, você está me apresentando o resultado? Como assim? Então você já trabalhou isso em outra empresa, em outro lugar, em outra universidade, em outro instituto de pesquisa? Não, é porque eu acho. Aí você especula, né? Eu tenho mais ou menos a ideia de que eu vá chegar a esses resultados. Então são resultados esperados. Eu espero que a partir da minha proposta eu chegue a esses resultados assim, assim, assim. Eu espero que o meu público, lá na questão do administrador de empresas, propondo uma ideia para o empresário, eu espero que o público goste desse produto, porque eu vou trabalhar isso num público que o perfil seja assim, assim, assim. Sei lá, seja um público de uma gráfica. Então, um público que trabalhe com imagem, com cadernos, então eles vão precisar de tinta. Então, eu espero, né, que os resultados esperados sejam mais ou menos nessa linha. Entendeu? Então seria mais ou menos assim. Então vamos lá, seguir na sequência para finalizar. Primeiro, o que seria um projeto? Um projeto é uma proposta, é uma petição. Eu vou apresentar uma proposta de ideia que eu quero vir a desenvolver. Simples assim. Entendido isso, como é que se escreve? Em que linguagem? Em que verbo? Em que tempo verbal? E o Alex bem colocou no futuro, porque ainda está uma proposta, ainda é uma proposta. Terceiro, como é que isso vai ser estruturado? Aí eu disse para vocês em pouquíssimas palavras. Tem que ter os objetivos aos quais eu vou me propor, as propostas de ideias a serem desenvolvidas. Ah, os meus objetivos serão esses, objetivos gerais, objetivos específicos. Eu quero implantar essa ideia com essa proposta, com essa perspectiva, com essa finalidade. Qual vai ser a minha motivação? O que me motivou a eu desenvolver essa pesquisa? Quais vão ser os métodos que eu vou utilizar, elaborar toda essa pesquisa, com a finalidade de se alcançar esses objetivos, esses resultados esperados, Ponto final. Conclui ali o meu texto. Então, falei em poucas palavras, é óbvio que isso, num próximo momento, um segundo momento, quando a gente tiver todo o grupo reunido, eu vou passar tudo isso para vocês. Já estamos em 13 minutos, em 7 minutos eu concluo. Então, a ideia principal eu estou passando aqui para vocês. Quando tiver absolutamente todo o grupo presente, faltando 3, tendo 3 presentes, ou seja, estamos com 50% do público, né, dos alunos, dos integrantes do grupo. No próximo encontro, quando tiver todo mundo presente, em 20 minutos, eu vou mandar um PowerPoint, slides com toda essa estrutura, certo? Aqui eu estou somente anunciando para vocês em poucas palavras. Então, essa seria a ideia do projeto. Aí agora vamos para o seguinte: relatório final. O que seria o relatório final? Relatório final daria para relacionar com um projeto? Em que momento seria esse relatório final com relação ao projeto? Acho que depois de terminar o projeto. Perfeito. Exatamente isso. Então, o relatório final ele está intimamente atrelado, ligado, preso ao projeto. Porque você chega a alguém, a uma universidade, a um centro de pesquisa, a uma instituição de pesquisa, a um instituto de pesquisa, a uma empresa, propondo uma ideia que você quer desenvolver, uma proposta, uma petição de projeto de pesquisa. E para isso, esse instituto vai lhe fomentar, vai lhe dar dinheiro, recurso, vai lhe financiar. Ah, você está pedindo aqui no seu projeto, sei lá, 5 milhões, sei lá, 2 milhões.
Então vamos desenvolver esse projeto. Como é que é? É isso que é feito nos projetos orçamentários, né? Aí, públicos, né? Governamentais. Chega alguém que quer construir uma ponte, ali o governo quer construir uma ponte, né? E aí vai lá para os engenheiros e diz: ó, a gente tem que desenvolver um projeto para iniciar a obra dessa ponte. E aí eles vão dizer: ó, para a construção dessa ponte a gente precisa de um orçamento de 5 milhões de reais. E aí vai para as licitações para poder conseguir esse montante. Então é mais ou menos isso. Se você, enquanto um pesquisador, está indo para uma instituição desenvolver uma pesquisa, você vai precisar do dinheiro, tanto para sua questão pessoal, né, ali de sobrevivência, você é um pesquisador, para o pagamento do pesquisador, quanto para o financiamento da pesquisa em si, do projeto. Então, todos esses valores vão ter que estar ali. Então, você está pedindo, na verdade, para ser apoiado na sua pesquisa. Então, essa instituição, esse órgão, vai lhe financiar, ou seja, ele vai lhe dar dinheiro. Então, é óbvio que ele vai ficar mais do que nunca preocupado. Dizer, mas rapaz, o que esse camarada vai fazer com esse dinheiro? Será que ele vai executar realmente esse projeto? Ele propôs aqui resultados esperados. Será que ele vai chegar a esses resultados esperados? Então, ao final da pesquisa, ele tem que dar conta. Na verdade, o relatório final nada mais é que uma prestação de contas. Entenderam? Então, percebam que as ideias sobre os trabalhos acadêmicos, eu estou ligando sinônimos. O que seria um projeto? Um projeto seria uma petição, uma proposta. É o sinônimo de ideia para você entender o que é um projeto. O que seria um relatório final? Relatório final, eu acabei de falar, um sinônimo. O sinônimo que eu linkei ao relatório final seria o quê? Prestação de contas. Prestação de contas, perfeito. Mas, rapaz, o Alex está nota 10, aluno fantástico. Parabéns, Alex, show de bola. Obrigado aí, porque está salvando a nossa vida, né? Então, o sinônimo de um relatório final seria a prestação de contas. Você vai prestar contas ali do que você trabalhou. Tá, o camarada embolsou o dinheiro, ele roubou, larapiou o dinheiro. O que ele fez com esse dinheiro? Você vai ter que prestar contas. Não, esse primeiro montante aqui eu usei para esse fim, com esse propósito, para executar exatamente como tinha lá no projeto, enquanto proposta, para desenvolver isso. Então, entendido agora o que é um projeto, entendido agora o que é um relatório final, entendido a ideia enquanto sinônimo, que seria uma prestação de contas, um relatório final, então a pergunta agora é: como é que esse trabalho, como é que esse texto vai ser escrito? Em que tempo verbal? O projeto seria no futuro. Acho que o relatório final seria no passado. No passado, perfeito, show de bola. Então perceba, pessoal, que não tem nenhum mistério. É simples assim. O relatório final você já executou, já colocou em prática tudo o que você se propunha enquanto proposta, enquanto ideia, enquanto projeto, que você viria a desenvolver no futuro. Passado esse período, executado todo o projeto, você agora está no futuro. Então você vai falar do que você fez, recorrendo ao passado. Ah, eu realizei dessa maneira. As ideias foram realizadas dessa e dessa forma. Eu utilizei os recursos assim, assim, assim. E os resultados, que antes eram resultados esperados, agora vão ser resultados o quê? E aí? Estados reais. Exato, fantástico, Alex, pela ousadia, né, de querer responder, porque na verdade você sabe, falta somente o termo que a gente não conhece. E ele falou os resultados reais, exatamente. O termo mais correto são os resultados obtidos, porque eu obtive, agora eu obtive eles. Antes era apenas uma proposta, resultados esperados. Coloquei em prática, executei, agora foram resultados obtidos. Eu obtive esses resultados na execução do meu projeto. Simples assim. Então, o relatório final vai ter que conter os resultados obtidos, vai ter que conter a conclusão, vai ter que ter a discussão dos resultados,
vai ter que ter mais uma vez a visitação do método que você utilizou e talvez uma pequena adequação, porque antes você se propunha a um resultado, a um método que você acharia que daria certo. Exemplo, eu quero tirar ali da parede um prego. E a minha ideia, enquanto proposta para essa finalidade, é tirar o prego da parede com sei lá, quero tirar um parafuso da parede. Vou tentar tirar ele com alicate. Então, esse é o método que eu vou tentar realizar essa finalidade. Mas na execução do projeto, eu vejo lá que o parafuso é meio difícil de tirar da parede com o alicate. Então, esse método do qual eu citei, não parece ser tão apropriado. E eu vou fazer uma pequena correção lá no relatório final, dizendo enquanto nós prevíamos utilizar esse método enquanto proposta, vimos que ele não era tão eficiente. Eu vou me utilizar agora de uma chave de fenda enquanto método para a execução dessa finalidade. Uma chave de fenda, uma parafusadeira, e aí vou conseguir bem mais fácil. Então perceba que o relatório final vai estar intimamente ligado e atrelado ao projeto, fazendo pequenas correções do que eu me propus e agora tendo sido colocado em prática, entendeu? Então seria mais ou menos isso. E ali eu vou apresentar os resultados obtidos, vou apresentar as discussões, vou apresentar a conclusão e todos os outros tópicos a mais que podem ser e devem ser colocados nesse relatório final. Então a gente percebeu que no trabalho que vocês apresentaram tinha uma mescla, um pouco de projeto, um pouco de relatório final, porque tinha lá os tópicos, né? E vou agora finalizar com artigo. O que seria o artigo? O artigo seria o quê? É o terceiro e último trabalho para a gente concluir, né? Eu acho que já me estendi até demais. O que seria o artigo? Um trabalho acadêmico? Exato. O Alex bem disse, é um trabalho acadêmico, perfeito. Mas agora, por que esse artigo científico nasce? Ele nasceu por quê? Ele nasceu porque quando eu me propus a desenvolver a ideia, eu comecei a trabalhar. Na execução da minha tarefa, da minha atividade lá, apareceram coisas novas, apareceram descobertas, apareceram coisas que seria interessante eu compartilhar com a comunidade científica, com o meio acadêmico. Aí por isso é chamado artigo acadêmico, artigo científico. É um artigo, é um texto, onde eu vou compartilhar descobertas. E essas descobertas foram obtidas ao longo da minha atividade. Eu poderia estar executando o projeto, ou poderia ser antes do projeto, ou poderia estar escrevendo um relatório final, ou poderia ser depois do relatório final. Contanto que vocês entendam, o artigo científico é a publicação de ideias que o pesquisador tem a partir do seu trabalho, dos seus escritos, e ali naquele momento ele diz: rapaz, isso daqui é interessante, olha, eu vou publicar isso, eu vou compartilhar isso, eu vou tornar isso comum no meio acadêmico, para que todos tenham acesso a essa minha descoberta. Nada mais, nada menos que seria isso. É simples assim. Aí você diz, e qual seria a estrutura, professor, de um artigo científico? Absolutamente nenhuma estrutura. É o texto mais livre de todos, porque você não está devendo uma satisfação a uma instituição de querer ali fundos para desenvolver a sua pesquisa. Então não é um formalismo tão exagerado quanto um projeto. E nem tampouco um formalismo tão exagerado quanto um relatório final, porque esses dois você tem que prestar contas. Um você está pedindo dinheiro emprestado e o outro você tem que dar conta do que você. Então esses dois são extremamente formais, requer um formalismo muito preso de objetivos, de metodologia, de propostas, de finalidade, de justificativa. Tudo isso tem que estar muito bem amarrado.
Já o artigo científico, meu amigo, o artigo científico é por sua conta e risco. É você que se vira. Você que está se comprometendo ali de publicar alguma coisa. Então você publica como você quiser, como você bem entender. Então, não precisa ter aquela estrutura de objetivos, de metodologia, de justificativa, de resultado, nada disso. Então, basta o texto nu e cru, apenas o texto. Agora, é óbvio que você, sendo um pesquisador científico, tendo um certo respeito com a linguagem que você está se utilizando ali para você se esclarecer, porque você quer ser entendido pela comunidade científica. Então, você vai manter uma certa estrutura. Qual seria a estrutura? A estrutura é que teria que ter uma breve introdução, um breve desenvolvimento e uma breve conclusão. Nessa introdução tem que estar claro o que você vai escrever, sobre o que você vai escrever, como você vai escrever, por que você foi motivado a essa escrita. Então, ali, nessa estrutura explícita, tem que estar presente ideias implícitas sobre a sua maneira eloquente de se apresentar ao público. Não, é um pesquisador que sabe falar, é um pesquisador que tem uma boa articulação, é um pesquisador coeso nas ideias, é um pesquisador claro em suas ideias. Então, é um pesquisador conciso nas suas ideias. Então, tudo isso vai remeter ao seu trato da escrita, como é que você se reporta ao público. Então é o mais livre possível, contanto que estejam presentes esses elementos de qual é a sua proposta, entendeu? Então eu falo isso principalmente ao Douglas, que colocou lá no texto objetivo, né, metodologia, justificativa, quando não era para ter nada disso. Era para ter somente a ideia sobre o determinismo. Como você vai falar sobre o determinismo? Eu vou falar do determinismo a partir da perspectiva de Spinoza. Enquanto Spinoza trata isso, aí você vai fazer um breve apresentação do que Spinoza fala. Isso numa rápida introdução. Porque no desenvolvimento você vai chamar para a guerra. Para defender as teses de Spinoza, você vai chamar Einstein, lá o determinismo físico, você vai chamar lá Santo Agostinho, o determinismo lá da teologia, né? Você vai chamar, então você vai descorrer, vai desenvolver o que você meio que apresentou em poucas palavras, numa ligeira e breve introdução. Então a introdução tem que ser sucinta e clara. Não pode ser uma guerra. Não pode dispersar, é um tiro para todo lado. Vou falar de Spinoza, de Aristóteles, Santo Agostinho, Einstein e Simon. Não, não pode. Você tem que falar, em poucas palavras, do seu autor, Spinoza. E como é que você vai desenvolver? Citando ali o texto, na verdade, da ética. Dito isso, você vai e começa. Aí isso já é no desenvolvimento. Mas percebam, pessoal, que esse nosso encontro de hoje, eu disse que ia ser 20 minutos, e a gente está ultrapassando aí 5 minutos. O nosso encontro de hoje, eu quero deixar somente isso, em palavra, para voltar agora para concluir, né? Então, encerrando, pessoal, a proposta foi exatamente essa. Tá, o professor não vai apresentar nenhum texto para a gente, nenhum material, nenhum PowerPoint, nenhum slide, porque é exatamente isso, é para mostrar para vocês o nível de simplicidade, o como está simples, o como é simples. É muito simples, é muito fácil. Então eu quero provar isso para vocês apenas nessa conversação. E um próximo encontro, a gente só vai fazer um próximo encontro quando tiver todos os 6 presentes, 100% do grupo. E quando tiver 100% do grupo presente, aí eu vou trazer para vocês os textos, vou trazer para vocês o PowerPoint, vou trazer para vocês os slides, para que vocês tenham aí no arquivozinho de vocês o material para escrever o trabalho de vocês. Entenderam? Então, pessoal, alguma pergunta? Alguma pergunta? Acho que eu não tenho nenhuma. Perfeito. Douglas, para concluir aqui. Parabéns,
Alex disse, não tenho nenhuma dúvida. Yasmin, Douglas também. Então é exatamente isso, pessoal. Esse pequeno videozinho aqui está gravado, 25 minutos. Recorram a ele sempre que precisarem, principalmente a Yasmin, que vai fazer o seu trabalhozinho para quinta-feira, e principalmente o Alex e o Douglas, que precisam prestar contas da revisão desse texto agora para o próximo encontro. O professor está aguardando, certo? Então vocês vão assistir aqui esse videozinho somente para fazer esse pequeno textozinho. E o nosso próximo encontro pode ser até antes de quinta-feira. Eu vou colocar lá no grupo para a gente poder deliberar e definir o mais rápido possível para apresentar para vocês os slides, o PowerPoint e textos e materiais para vocês terem recursos para finalizar esse trabalho de vocês, beleza? Então, finalizando. Um projeto é uma petição, é uma proposta. Sempre tem que ser escrito no futuro. Um relatório final. Relatório final já está dizendo uma prestação de contas. Você vai prestar contas do que você fez. É um texto que tem que ser escrito com tempo verbal no passado. E o artigo científico? O artigo científico pode estar amarrado a esses 3 textos acadêmicos se ali na sua pesquisa você descobriu alguma coisa. Descobriu ao longo do projeto, descobriu depois do projeto, descobriu na escrita do relatório final ou descobriu depois. Ou até mesmo se não tiver passado por nenhum desses processos. Foi um artigo que você teve uma ideia e não estava desenvolvendo absolutamente nada. Eu vou somente escrever um artigo, como é o caso de vocês. Mas lembre-se que eu e o professor Sérgio, a gente precisou submeter um projeto para a universidade. Foi o projeto PIBIC Ensino Médio. Então a gente submeteu um projeto, PIBIC Ensino Médio, foi uma petição, foi aprovado, foi aceito, vocês estão recebendo uma bolsa. Ao longo do projeto agora, vocês estão escrevendo ideias. Então, na verdade, essas ideias são artigos. E no final, vamos ter que escrever relatórios finais. Vai ser um relatório parcial, vai ser entregue agora, eu acho que em junho, e o relatório final, que vai ser em outubro. Então é simples assim, beleza? Ei, gente, como todos já concordaram que não tem nenhuma dúvida, parabéns a todos que estiveram presentes. Mais alguma pergunta? Douglas, Yasmin, Alex, alguma pergunta? Então a gente só tem que mudar o nosso formato para seguir a introdução e desenvolvimento. Na introdução a gente fala de Spinoza, como que a gente vai falar dele, essas coisas básicas, e no desenvolvimento a gente desenvolve nossas ideias mais detalhadamente. Exato, Alex, exato. Sem se preocupar de colocar aqueles tópicos com termos explícitos, assim, de objetivo, metodologia, resultados, finalidade, justificativa, métodos, nada disso. Esses tópicos não cabem num artigo, num texto, certo? Não cabe. O que cabe são tópicos que vocês mesmos vão escrever. Não precisa colocar a introdução, desenvolvimento e conclusão. Não precisa colocar essas palavras. Mas é óbvio que vai estar ali explícito o que vai ser a introdução. Vai estar implícito ali o que é o desenvolvimento e vai estar implícito a conclusão. É bom colocar? Não, eu me corrijo agora. É bom colocar. Coloquem. Introdução. Introdução é bom. E conclusão também é bom. Agora, a palavra desenvolvimento não coloque. O que você vai colocar são tópicos que vocês mesmos vão criar. Tipo, lá o tópico do Alex vai ser o paralelismo psicofísico. O tópico lá de Douglas vai ser o determinismo em Spinoza com relação a Einstein. Depois outro tópico, o determinismo entre Spinoza e Santo Agostinho. Então, ao longo do texto, vocês podem botar tópicos, mas tópicos sobre a questão que vocês estão trabalhando. Vocês inventam como se fosse um pequeno títulozinho, entende? Não pode ser assim, objetivo, não pode ser metodologia, não pode ser, entende? Não pode ser isso. Tem que ser um títulozinho do que vocês estão escrevendo. Einstein versus Spinoza. Einstein versus Santo Agostinho. Paralelismo psicofísico. Seria mais ou menos isso, entendeu? A introdução tem que ter o nome introdução. O desenvolvimento vão ter tópicos. Vocês podem fazer 2, 3, quantos quiser. E no final vai ter que ter o último parágrafo chamado conclusão. Tem que ter a palavra conclusão, entendeu? Pronto, seria isso. Gostei de ver, Alex. Boa pergunta. Mais alguma pergunta? Nenhuma. Vamos finalizar por aqui. Tranquilo. Dá para finalizar.
Beleza. Ei, gente, então é isso. Parabéns aos que estiveram presentes. Vamos combinar para um próximo encontro, todo mundo junto. E a preocupação do Alex de querer devolver logo esse texto, aguarde um pouquinho, Alex. Vamos devolver esse texto somente depois do nosso próximo encontro. Quando a gente tiver o segundo encontro, aí vai ser cobrado o texto. Mas por enquanto não precisa entregar agora, tá certo? Só depois do nosso segundo encontro, beleza? Ei, gente, valeuzão, gostei de ver, parabéns a todos presentes. É isso aí, até mais, tchau, tchau, valeu. Até mais, Alex, valeu, até mais, Douglas, até mais, Yasmin, tchau, tchau. Valeu, valeu, até mais. Parabéns, Yasmin, gostei de ver. Tchau, tchau. Parabéns.